Olá, eu me chamo Luísa e hoje eu vim apresentar meu projeto, que se chama O Impacto da Autoavaliação e da Avaliação Assistida pelo Entrevistador nos Aspectos Clínicos de Portadores de DPOC em comparação a indivíduos saudáveis, um estudo proposto. Bem, como introdução, o nosso projeto começou a partir da temática da DPOC, porque a DPOC é uma das principais causas de morbidade e mortalidade atualmente no mundo inteiro. E a causa dessa doença normalmente é pela exposição a partículas inaladas nocivas, ou seja, é relacionada ao ar que nós estamos respirando. Normalmente existem muitos casos de DPOC que estão relacionados com a questão do uso do cigarro, mas a gente também tem casos que muitas vezes é até difícil de identificar, mas que quando a gente analisa o histórico do paciente, por exemplo, pacientes que trabalharam por muito tempo em uma lavoura, isso influencia completamente na questão do prognóstico para o paciente ter DPOC. Então, isso também é uma causa relacionada à doença. E o que ela normalmente afeta? Ela comete o fluxo aéreo devido à inflamação e remodelação das vias respiratórias. Aqui, nesse slide, eu deixei uma imagem que representa um pulmão que é considerado saudável e um pulmão não saudável, mostrando o quanto o pulmão é impactado quando o paciente tem DPOC. Continuando dentro dessa temática, a gente também trouxe a questão da escolaridade, para mostrar a questão do impacto no prognóstico clínico da DPOC. Porque no Brasil, atualmente, a maioria das pessoas, principalmente as que têm DPOC, tem uma idade mais avançada. E a maioria das pessoas que têm idade avançada muitas vezes não tem escolaridade ou não completou toda a escolaridade, não tem uma alfabetização. Isso afeta porque um dos pilares para fazer o diagnóstico da DPOC é a utilização da autoavaliação, um questionário do qual precisa ler e entender. Então, a ideia também é trazer a questão de que muitas vezes a escolaridade não é levada em consideração quando está falando sobre um diagnóstico da DPOC. O nosso objetivo é verificar se a autoavaliação em pacientes com DPOC é tão fidedigna quanto a avaliação assistida e avaliar a influência da escolaridade nos resultados e comparar os dois grupos, tanto pacientes com DPOC e indivíduos saudáveis. A metodologia do projeto foi basicamente, ela vai ser feita no Ambulatório de Especialidades em Fisioterapia Respiratória do HU, aqui de Londrina. A amostra vai ter no total 40 pacientes, sendo 20 pacientes com DPOC e 20 indivíduos saudáveis. Vai ser dividida em duas fases, a fase de autoavaliação e avaliação guiada pelo entrevistador, na qual a autoavaliação é quando o paciente vai estar ali com o questionário e ele mesmo vai preencher sozinho, e a avaliação guiada pelo entrevistador vai ser uma avaliação do qual vai ter uma pessoa ali como auxílio, mas não para induzir as respostas, mas sim para somente estar ajudando em alguma dúvida e fazer uma entrevista também completamente objetiva. E a gente vai ter alguns testes aplicados, que vai ser a parte prática do projeto. Por exemplo, testes cognitivos, anamnese, medidas antropométricas, nível de atividade física, questão dos sintomas, dispneia, ansiedade, depressão, funcionalidade, qualidade de vida, tudo isso para analisar em relação ao diagnóstico, se tem DPOC ou não e como que está o nível, né? Resultados esperados, a gente espera identificar a autoavaliação como se é realmente uma ferramenta adequada para o diagnóstico em pacientes com DPOC. Destacar também a necessidade de readequação dos instrumentos de pesquisa ao contexto brasileiro, pois a maioria dos testes são criados fora do país, então não é de acordo com a nossa realidade, principalmente quando a gente tem a questão da escolaridade como uma problemática. Por isso, realmente, talvez trazer uma readequação a esses testes e avaliar a relação entre escolaridade e os resultados obtidos nos questionários, para realmente ver essa questão e o impacto de quanto a escolaridade pode sim afetar no diagnóstico do paciente, porque muitas vezes a gente esquece de que não é só o profissional da saúde e a doença ali, o paciente também tem que ter entendimento do que está sendo feito com ele, do que ele tem, quais são os seus sintomas. Então, isso também vale para a questão da própria autoavaliação do paciente. Como conclusão, a gente espera que através do resultado da nossa pesquisa, ela possa vir para auxiliar clínicos e pesquisadores a aplicarem essas escalas e questionários de forma mais eficaz em pacientes com DPOC e que possa ser feita uma análise do impacto da escolaridade na aplicação dos questionários, exigindo essa readequação. Eu gostaria de agradecer a todas as instituições que possibilitaram a minha pesquisa. Muito obrigado. Esse é um pouco do meu projeto.